E o Manhã Total agora segue, porque eu vou trazer uma reflexão, meu amigo e minha amiga, é muito séria, sobre a saúde de homens e mulheres no mundo. Para você ter uma ideia, presta atenção aqui, a importância dessa conversa aqui é tão grande, olha, todos os dias são mais ou menos 1 milhão de casos de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis curáveis, que atingem pessoas de 15 a 49 anos. Veja bem isso, hein? A informação é da Organização Mundial de Saúde. A falta de tratamento das infecções sexualmente transmissíveis pode prejudicar muito a qualidade de vida de uma pessoa, gerando aí consequências crônicas, graves, e é preciso reforçar esse alerta. Agora, é possível fazer isso de uma forma leve, para ajudar, por exemplo, a quebrar preconceitos. O que você está falando, Tânia? Estou falando da experiência do infectologista Ricardo Cores, que a gente tem a honra de receber aqui no estúdio do Manhã Total. Bom dia, doutor Ricardo. 500 mil seguidores acompanhando seu trabalho. Pois é, bom dia, muito obrigado por estar aqui, uma satisfação muito grande. E é isso mesmo, né? A gente tem que acabar trazendo essas informações que são revestidas ainda hoje em dia de muito tabu, muito preconceito, né? De uma forma leve, né? Adaptar a linguagem para a população e não que a população se adapte à linguagem médica, porque é uma linguagem muito difícil, muito complicada, né? Não adianta aqui eu começar a falar de termos médicos, aquela coisa específica, né? E isso para a população não ajuda, né? Tem que trazer uma linguagem de uma forma assim descontraída, bacana, que aí a pessoa fala, nossa, eu achei engraçado, eu me diverti, mas eu acabei aprendendo, né? Tem pessoas que acreditam, aliás, tem pesquisa, gente, tem estudos sobre isso, que quando você usa esse tipo de linguagem, você rompe algumas barreiras do preconceito, a informação, a reflexão e a intenção, vamos dizer assim, né? O objetivo é que isso tudo gere mudança de comportamento das pessoas. Então, acaba rompendo uma barreira. Eu não sei se eu já posso pedir para a minha diretora, Pabline Queiroz, eu já queria mostrar alguns vídeos, porque eu vou contar um pouquinho desse trabalho que ele faz. A gente não vai colocar o áudio no vídeo, mas eu queria mostrar as imagens, porque há um tempo, você que é infectologista decidiu, olha, tem um vídeo ali em andamento, tratar dessa temática, falar de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. E até isso é interessante até falar, porque antigamente a gente falava em doenças, né, DSTs. E a doença, ela requer sinais e sintomas, e a infecção não. Às vezes a pessoa tem uma infecção e está escondido, né? Ela só vai descobrir se ela fizer exames, né, constantemente, ficar atenta ao corpo, e é uma coisa que vai no médico, ninguém pensa nisso, né? Nas infecções, nas ISTs. Pensa mais numa diabetes, numa pressão, mas e as ISTs, né? Que não tem o sintoma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença ao doutor Ricardo Cores para a gente chamar a participação do pessoal de casa. Eu sempre fico dizendo para as pessoas que essa aqui é a nossa sala de estar, mas é a sala de estar do pessoal de casa, que nos acompanha, que sugere os temas, que propõe. Então, se você tem sua pergunta aí sobre infecções sexualmente transmissíveis, manda para a gente que a gente vai tentar conversar aqui com o doutor Ricardo neste cenário. O que eu posso dizer... Quando você começou, por exemplo, a utilizar esse ambiente da internet para esse trabalho, doutor? Então, faz mais ou menos 1 ano, né? 1 ano para mais. E aí começou eu pensando assim, como é que eu vou abordar o público que mais precisa da informação? Que dentro desse público, né, de 15 a 49 anos é mais nos jovens, né? Principalmente o foco nos jovens. E os jovens, eles estão na escola, mas eles estão muito na rede social, né? Muito. Instagram, TikTok. Todo mundo conectado, cada vez mais. Todo mundo. Então, assim, se o médico não está nesses locais, a informação não está chegando. E precisa ser uma informação correta, né? Uma informação científica, médica. E aí, por isso que eu tenho que estar ativamente nesses locais, né? O que a gente pode dizer que são as mais comuns infecções? Então, as mais comuns são as que pegam pelo contato, né, íntimo e prolongado. Por exemplo, o HPV, o herpes, e também algumas que são de transmissão fácil, como a clamídia. A clamídia é uma bactéria, né, o HPV e o herpes são vírus. E a clamídia é uma bactéria, e o que acontece? Às vezes a pessoa não vai ter sintomas e vai estar transmitindo. Isso é. Então, aumenta demais a transmissão e sempre, é uma coisa que sempre eu falo, não adianta eu tratar uma pessoa, eu tenho que tratar o casal.
né? Interessante. Sempre eu convoco o parceiro ou a parceira, oriento a pessoa a falar, ó, a gente acusou uma infecção aqui, vamos tratar junto, sem problema, bola para frente, mas chama seu parceiro, seu contatinho, sua parceira, quem for, né? Porque tem que tratar junto. É bacana também que no seu trabalho a gente vê que você deixa claro, olha, não estou discutindo questões morais, questões relacionadas à fé, estamos falando de saúde. E aí, um dos vídeos, até vi hoje, eu ri bastante desse vídeo, falando do mito, olha, usar, por exemplo, um tipo de lubrificante e usar o preservativo não vai ser uma coisa boa para a segurança desse sexo, né, que fala-se tanto. Se a gente está falando em infecções sexualmente transmissíveis, precisamos falar dos tratamentos, das vacinas, do que é possível, mas principalmente desse comportamento de segurança, né? Eu vi também um outro vídeo, doutor, queria que você comentasse, em que você brinca com uma situação de que se você é traído ou não, é uma escolha sua, se aceitou, se sabe. A questão é que, mesmo dentro dos relacionamentos que você considera, tá só comigo, é preciso ter um comportamento seguro. Exatamente. Eu falo que a gente, nesse ponto, acaba sendo um pouco egoísta até. Porque a gente tem que se olhar, né, independente de com quem a gente esteja, porque é a nossa saúde em jogo, né? Então, é muito isso, da gente ter esse amor próprio, esse carinho e pensar muito na gente. Se olhar, fazer os exames, né, de rotina. Tem uma perguntinha, tem uma participação aqui, doutor Ricardo, posso trazer para a gente? Claro. Obrigada, viu, Maria José, pela sua participação aqui. Beijo para você e para toda a família. Ela está falando que a menina de 14 anos ainda não vacinou contra o HPV. Ó, HPV é uma coisa importante da gente lembrar, né? Tem uma grande incidência aí. 14 anos, já está passando Então, da no hora. SUS é de 9 a 14 anos a vacinação. Mas é importante ter essa vacina e, se não conseguir na rede pública, vacinar na rede particular. É importante, Às sim. vezes vale fazer esse investimento, Vale, né? sim. Correr. Para os meninos um pouquinho diferente, né? Não, de 9 a 14 Também anos de 9 também. a 14? Sim. Ah, tá. Teve uma mudança então, na regra. Bom, a gente fica pensando também muito, quando fala em infecção sexualmente transmissível, na prevenção da AIDS. Houve um tempo em que a informação era divulgada, mas a escalada da epidemia era maior, eu posso dizer assim? Ou o alerta continua para essa escalada? Em quais faixas etárias? Então, os casos ainda são grandes, mas o que melhorou foi que a gente tem mais recursos de prevenção, né? Antes a gente tinha só o preservativo, né? E hoje em dia a gente, além do preservativo, tem medicações que ajudam na prevenção. Tanto uma medicação que chama PrEP, que ela é tomada antes das relações, né? Sob supervisão médica, claro, porque é uma medicação, né? Tem que ter o acompanhamento. Não chega na farmácia e compra? Não, jamais, né? Porque tem que ter o acompanhamento, verificar os possíveis efeitos colaterais, né? Não é assim para se tomar sem orientação. Mas é uma estratégia muito importante, né? Aliada ao preservativo, que vai favorecer essa proteção maior, né? E tem a PEP, que é a medicação tomada após uma exposição de risco. Tipo, se fosse a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada, mas também que não é para ficar tomando toda hora, né? Antes fazer o anticoncepcional, alguma coisa assim no caso. E para a parte do HIV tem a PEP, que é a medicação tomada depois dessa relação de risco. O que a gente pode encerrar esse momento dizendo aí? Porque hoje a gente comentou, você bem colocou, doutor, sobre a moçadinha, né? O adolescente, jovem. Tem também a pessoa idosa, que hoje está namorando mais. A pessoa idosa hoje está sendo incentivada a sair de casa, a vivenciar amores. E aí a gente fala que é para todas as idades, né? Esse cuidado com prevenção, com se amar, com amar o outro a ponto de querer protegê-lo também. Perfeito. Não importa a orientação sexual, não importa a idade, todo mundo tem que se prevenir. E além da informação, fazer avaliações, né, de rotina, pedir para o seu médico de confiança. Doutor, eu queria saber se eu não tenho alguma infecção sexualmente transmissível, uma IST, né? Porque às vezes o colega não é infectologista, mas todas as especialidades devem, né, se preocupar com isso, sim. Né? Que legal. Pede para fazer um check-up, ó, dica do médico aqui. E aí eu quero pedir para o senhor passar um endereço na sua rede social, porque eu quero que as pessoas pensem, quero que elas riam, quero que elas se divirtam, quero que todo mundo tenha comportamento seguro em nome da saúde. Sim, é o @dr.ricardocores com K.
Muito obrigada, valiosa agradeço. participação aqui com a gente, doutor Ricardo, simpatia, né? Segue a nossa dica, corre lá para você conferir os vídeos, que vale a pena, né? Saúde para todo mundo. Vamos trazer essa conversa para a família aí, ó, chama todo mundo, conversa com os vizinhos, todo mundo sai ganhando, a sociedade toda.